Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, sendo como os animais. Nós precisamos compreender acerca da natureza humana, da vontade de Deus e o que Ele planejou para nós. Fomos criados de maneira que a gente possa. Deus tinha um plano muito especial. Ele queria nos fazer um ser humano que pudesse expressar a plenitude de quem Ele é. Mas por causa do pecado, por abandonarmos a vontade de Deus, por querermos viver a nossa própria vontade, nos tornamos como os animais. Nós precisamos entender que não foi para isso que Deus nos criou. Como podemos chegar a isso, a esse entendimento? Pela maneira como nós vivemos. Ou seja, com quem nos preocupamos? Conosco? Com que nós fazemos tudo para nos salvar, para salvar da situação? A nós não preocupamos com o outro. O máximo que preocupamos é com aqueles que nós gostamos muito, mas os outros, que se lasquem. Essa é a verdadeira atitude que tomamos diante das situações. Salvo exceções, mas por quê? Porque quer se empenhar para se salvar, pois acredita que há um Deus que cuida e que nos salva, e que não deseja ir para o inferno. A preocupação está em salvar a si mesmo, e não em ser motivo e salvação do outro. Deus nos mostra e nos revela de forma especial isso, de maneira que a gente deixe de agir como animais e viva como um ser divino, alguém espiritual que foi transformado e feito nova criatura, que recebeu um novo coração para glorificar a Deus. Mas a gente olha todos esses aspectos no próprio processo de nascimento de Cristo. Quando nós olhamos a maneira como Ele nasceu, onde nasceu, nós entendemos que Deus tinha algo muito maior do que simplesmente possamos imaginar, que é da vontade de Deus. Sendo Ele Senhor sobre todas as coisas, podendo ter Cristo nascido aonde Ele quisesse, por que escolhe uma estrebaria? Porque é colocado numa manjedoura. Nós precisamos, e primeiro, antes de mais nada, por que esse recenseamento ocorre nessa época? Não poderia ser antes do nascimento, depois do nascimento? Não. Isso que a gente precisa entender. Haviam promessas ligadas. José morava em Nazaré, Maria em Nazaré, mas precisavam ir até Belém, da onde havia a promessa de nascimento do Salvador. Então eles têm que se mover até lá. Poderia se mover em qualquer outra época? Com certeza não. Por isso a necessidade do recenseamento. Chegando lá, poderia estar numa hospedaria? Poderiam, mas para onde eles vão? Para uma estrebaria. Por quê? Porque não havia lugar para eles onde ficar. E aonde ele é colocado depois de nascido? Numa manjedoura. E a gente vê isso lá em Lucas 2, 16 e 17. Esses pastores, fala acerca dos pastores que estavam, quando os anjos vêm e anunciam o nascimento de Cristo, foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito do menino. Então, anjos vieram e falaram a esses pastores acerca do Salvador, que havia nascido e aonde ele estava. Eles vão e confiam Jesus numa manjedoura. Primeiro, estrebaria é um lugar de quem ficar? De animais. E na manjedoura é o lugar de comida. Que se coloca na manjedoura? Comida para os animais. Que nós precisamos entender e compreender que Deus nos planejou, Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Como nós podemos nos tornar como Filho? Não pelo nosso empenho, nem pelo nosso esforço, mas por conhecer, compreender a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos. Temos que nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador. Dele temos que comer. Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer teria vida eterna. Como comemos? Quando conhecemos, quando compreendemos quem Ele é e quando nós nos sujeitamos a cada passo à sua vontade, sendo expressão dele nesses momentos. E a gente precisa crescer nisso, precisamos amadurecer e compreender a vontade de Deus.
Nós precisamos. Precisamos viver a plenitude da vontade do Pai. E para isso nós precisamos nos alimentar de Cristo. Tiago fala acerca da natureza humana, ele diz que é animal, terrena e demoníaca. Por quê? Porque toda a natureza humana ela se volta para si mesma, para o próprio ventre, para a própria necessidade e busca resolver os próprios problemas. Quando nós nos tornamos seres espirituais, quando somos feitos uma nova criatura, quando a Deus nos submetendo, reconhecendo a salvação por meio de Jesus Cristo pela graça de Deus, então somos feitos um novo ser, uma nova criatura, recebemos um novo coração, recebemos da vida de Deus, somos feitos à semelhança do Filho, recebemos a mente de Cristo para vivermos neste mundo segundo a sabedoria de Deus, ou seja, sendo um ser espiritual. E por sermos espiritual, devemos nos empenhar para sermos o ser humano que Deus planejou. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos oferta em favor das pessoas, que nos preocupemos com o outro, que façamos da nossa vida oferta para que ele possa conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, para que as suas necessidades sejam supridas. Cristo fez isso em nosso favor. E nós devemos fazer o mesmo em favor das pessoas, nós que conhecemos a Cristo. Fomos feitos sacerdotes de Deus, um reino de sacerdotes. Como sacerdotes, somos responsáveis por cuidar dos interesses de Deus neste mundo, de revelar, de falar da sua vontade, de viver a sua vontade. O nosso empenho é para que ele seja conhecido. E nós temos que entender que somos a expressão viva deste Deus invisível, a revelação de Deus no mundo. E a gente precisa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos ofertarmos, de maneira que ele seja não só visto, conhecido, mas que expressemos o bom perfume de Cristo, que sejamos como cartas vivas, conduzindo as pessoas ao conhecimento da sua vontade, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e fazermos das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada e revela o Pai ao mundo. Que a gente entenda isso e que não sejamos como os animais, mas que sejamos como Deus diante das pessoas, entendendo a obra que Ele fez em nosso favor e a essa obra nos sujeitando, para que revelemos Cristo ao mundo como nosso Senhor e nosso Salvador. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.